Olá, boa noite. Começando aqui mais uma live e hoje trazendo esse tema tão interessante, espiritualidade na prática. Então vamos aguardar um tempinho que eu quero saber de vocês se o som está bom. Ei, Janine querida, tudo bom? Você pode me fazer a gentileza de me dizer se a imagem e o som aí está bacana? Para a gente poder entrar. Boa noite para todos vocês. Obrigada, querida. Que aí fica mais fácil, né? A gente dar início. Espiritualidade na prática. Muitas vezes a gente pensa que espiritualidade é um caminho espiritual a ser seguido. E às vezes a gente percebe que um caminho espiritual nos afasta da nossa própria espiritualidade. Então vamos começar. Obrigada, Joyce. Então vamos começar primeiramente conceituando, né? O que é espiritualidade? Espiritualidade, tudo que termina em ade, né? Felicidade, mocidade, espiritualidade, nos remete a um estado, a uma qualidade, um estado de algo, né? Espiritualidade é uma característica, um estado de ser espiritual. E o que vem a ser espiritual na Terra? Ser espiritual é a nossa essência. Nós não temos um espírito, nós somos, né, uma consciência vivendo uma vida na matéria. Mas o que aconteceu ao longo da história, esse conceito, ele foi separado, como se espiritual e material fossem duas coisas distintas e separadas uma da outra. Não tem como separar. Porque nós precisamos, ao estarmos na matéria, da matéria, de um corpo espiritual e de experiências que nos remetam ao estar na matéria. Então, ser espiritual é aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece para nos experimentar, para justamente viver as experiências que a matéria possibilita. Não é negar a matéria ou fugir da matéria, mas o exercício da espiritualidade, ou seja, do domínio do espírito sobre a matéria. E você só consegue isso com a prática. Não é fugindo da experiência, mas vivenciando a experiência. Ao longo da vida e da história, começou a se utilizar a espiritualidade dentro de conceitos como se espiritualidade fosse o seu momento dentro de um templo religioso, seja ele qual for, e aquilo não tivesse conexão com a sua vida fora dali. Em nome dessa pretensa espiritualidade, dessa religiosidade, digamos assim, se cometeu as maiores barbaridades na humanidade, nos afastando dessa consciência e desse conceito do que é ser espiritual. A religião, ela tinha o início, né, a pretensão, a intenção, melhor dizendo, de nos ligar à divindade, de nos ligar a Deus, de nos ligar à criação. Tanto que o termo religião vem do religare, né, que é uma palavra latina que nos remete à religação, porque algo estava desligado. Mas o que acontece? Como é que você se liga ao nosso Criador novamente? Na verdade, nós nunca estivemos separadas dele. O que nos faz ter a sensação de separação é uma estrutura que todos nós temos e que nos possibilita a vida na matéria. Essa estrutura tem um nome muito conhecido de ego. O ego, ele é uma estrutura que possibilita a gente ter uma vida na matéria. Ele é o nosso instinto de conservação. Ele tem origem lá no reino animal, no instinto de conservação. E ao longo da evolução, o ego, ele vai sendo elaborado e quando ele chega no nosso grau de humanidade, ele já é uma estrutura bem elaborada e cheia de peculiaridades. O ego, ele nos identifica com a vida na matéria. Sem ego, a gente não realiza absolutamente nada. Então, a consciência espiritual, ela precisa de estruturas materiais para possibilitar a vida na matéria.
o nosso corpo físico, os corpos sutis, chamados de corpos de campos morfogenéticos, e são vários esses corpos, porque cada um possui uma finalidade, possui uma função. Então você tem o corpo astral, o emocional, você tem o corpo mental, você tem o mental abstrato, o mental superior. Cada um desses corpos, ele tem uma função de permitir a religação, né, a ligação dessa consciência espiritual com a vida na matéria. E o ego é uma dessas estruturas. O ego é esse instinto que nos conserva a vida. Sem ego e com a consciência espiritual, colocar fim à vida seria muito fácil, porque nós somos uma consciência livre. Ficou difícil aqui, em 2 tempos a gente colocaria o fim na vida. Mas esse instinto de conservação identificado faz com que, com a vida, nos faz com que a gente se defenda, se proteja. E nessa defesa e nessa proteção, a gente tem muitos comportamentos condicionados. Condicionados pela educação, condicionados pelo próprio instinto que experimentamos no reino animal, né? Então, um deles é: qual que é a melhor defesa? O ataque. Isso vem do reino animal. Você já tentou mexer com um gatinho manso? Ele te ataca para se defender. E muitas vezes, instintivamente, porque ainda não acionamos a nossa consciência espiritual para analisarmos a situação e estrategicamente resolvê-la da melhor forma, o que a gente faz quando a gente se sente atacado, precisando se defender? A gente ataca. Mas só que hoje nós temos condições e habilidades e competências e inteligências para agirmos de formas diferentes diante dos desafios da vida. Mas por que eu estou falando tanto do ego? Porque o ego predomina no campo da religião. E quando é que o ego predomina no campo da religião, nos afastando da verdadeira espiritualidade, que seria a manifestação da nossa essência, a manifestação do nosso espírito, da nossa consciência maior no campo da espiritualidade? Quando a gente julga o comportamento do outro, quando a gente aponta dedos, quando a gente se compara, quando a gente considera que o nosso caminho é melhor do que o outro. O ego, ele tem por base o egoísmo, o querer para si, e o orgulho, que é o se sentir superior ao outro. Vamos entender que nessa minha fala não tem nenhuma crítica. Eu gostaria que vocês entendessem e compreendessem que isso é um processo natural de evolução. Todos nós passamos por esse caminho, não tem como não passar. Ou seja, todos nós temos muito forte o predomínio do orgulho, todos nós temos muito forte o predomínio do egoísmo. A questão que faz toda a diferença é você ter consciência disso para agir com inteligência e consciência, ou continuar negando a existência disso em você e continuar agindo dessa forma. Consciência faz toda a diferença. Então a gente precisa entender e acolher esse nosso momento e ter atenção perante as situações que a vida coloca, para que a gente haja e transforme, para que a gente saia do predomínio do ego e faça a mudança de eixo para o predomínio da consciência. Para isso, a ciência, o conhecimento, ele é fundamental. Quando nós entendemos os processos da vida, quando nós compreendemos como a vida se manifesta em cada um de nós e as potencialidades que temos, para onde nós caminhamos, fica mais fácil entender o sentido dos acontecimentos e utilizar os nossos próprios recursos para caminhar de uma forma mais fluida, mais amena e mais feliz. A realização, ela é sempre um processo interno. Quando você se alinha, né, a sua consciência, as suas ações, o seu pensar, o seu sentir, com a própria vida na sua grandeza e dimensão, a vida ela vai fluindo mais fácil e o sentimento de autorrealização vai se potencializando dentro de cada um de nós. O que eu quero dizer com isso? A ciência hoje avançou bastante. Nós tivemos uma época em que ela foi completamente negada pela religião. E por outro lado,
nós tivemos grandes cientistas negando a existência de Deus, porque os caminhos religiosos que se apresentavam, eles realmente não tinham muita lógica. Vamos lembrar que Galileu quase foi morto por defender, né, que a Terra girava em torno do Sol. O que é óbvio para a gente hoje, quase custou a vida dele antes. E ele teve que negar um determinado conhecimento, porque senão ele seria morto por heresia. Então, aquele tempo medieval em que os conceitos dogmáticos eles sobrepunham a lógica, é algo que ficou no inconsciente coletivo. De que forma? Muitas pessoas têm medo, têm um certo temor de questionar, seja a sua religião, seja a sua filosofia, seja a própria divindade, por medo. Quando, na verdade, quando a gente compreende um processo, a gente não tem que ter medo de absolutamente nada. A teoria do holograma hoje, que já começa a ser divulgada pela própria ciência, ela diz que a parte ela contém o todo, né? Então nós, que somos parte, contemos esse todo. Nós somos holograma do divino. E esse divino que existe, que é criador de tudo, ele não fica chateado se a gente o questiona. Ao contrário, se ele nos deu a inteligência, é porque ela é um dom e ela é para ser utilizada. Se nós temos a possibilidade de pensar, é porque ele é um dom e ele precisa ser utilizado. Se nós temos a capacidade de sentir e mensurar as situações da vida através das nossas percepções, é porque isso é uma competência que deve ser desenvolvida. Nós estamos interligados ao todo. A ciência hoje chama isso de campo quântico. Erwin Laszlo, que é um cientista, um filósofo, que criou o livro... Como é que é o nome do livro dele? Acho que é A Ciência do Campo Acástico, se não me falha a memória, né? Ele diz que nós estamos todos conectados pela energia e pela informação, numa grande rede em que não existe separação. A minha ação, ela provoca consequências e processos nas pessoas em torno. Então, quando eu derrubo uma árvore, quando eu agrido uma pessoa, quando eu poluo o meio ambiente, eu não estou apenas tendo uma ação que repercute no meu campo, mas ele repercute no campo inteiro. Sabe uma pedrinha que você joga no meio de um lago calmo e ele vai criando ondas e ondas e ondas e ondas e ondas? Assim são as nossas ações diante do nosso planeta, que é um grande campo quântico, um grande campo acástico, onde detém todas as informações. O nosso campo individual, aquela estrutura do corpo físico que possui as estruturas espirituais, até os corpos sutis até chegar no ego e chegar no mais sutil deles, que seria o Atman. Pois é, tudo isso é energia e informação. O que é informação? É aquilo que dá forma à energia. O que você pensa, o que você fala, o que você intenciona, o que você sente, tudo vibra e registra no seu campo individual. O seu campo individual interage com todos os demais campos que existem no nosso planeta. Então, quando você se cura, você cura o mundo. Isso tem lógica e tem sentido. Isso não é apenas uma frase solta por aí. Existe uma finalidade e existe uma ciência por trás dessa fala. Assim como quando você também se agride, quando você se violenta, quando você desequilibra, a sua pedrinha no meio do lago causa essas ondinhas de desequilíbrio por onde você passa. O autoconhecimento, ou seja, é você tomar posse de si mesmo, você conhecer como você funciona. O verdadeiro autoconhecimento, ele te dá instrumentalidade para você se compreender, assumir a posse por si mesmo e dominar os recursos para que o seu espírito domine e prepondere sobre a matéria, mas principalmente sobre si mesmo e o seu próprio ego. O ego, ele é uma estrutura que, quando distorcida, ele causa muitos danos, porque ele registra as nossas memórias de dor, de traumas, várias situações em que nós nos condicionamos a nos defender,
julgando, criticando, atacando. Mas quando nós compreendemos a sua função, como ele funciona, e o alinhamos à nossa consciência, ele se torna uma potência. Ele se torna o nosso melhor amigo, ele é o nosso poder de realização e ele é divino. Ele é divino, ele possui função e é a partir dele que nós realizamos o nosso espírito na Terra. Mas vamos lembrar, o nosso espírito precisa preponderar a matéria. Essas duas grandes estruturas, ego e consciências, elas se contrastam no nosso processo de iluminação, né? No nosso processo de tomar consciência de quem somos. A luz que vai iluminando a sombra, acolhendo e integrando a própria luz, até que se torne apenas luz. Então, luz e sombra são forças complementares, não são forças antagônicas. Assim como no nível mais profundo da vida, bem e mal também. Não existe o bem separado do mal. Existem forças complementares, como criação e destruição. Tudo depende da forma como a gente enxerga e interpreta os acontecimentos da vida, porque tudo é criação divina, tudo é força da natureza. Agora, nós podemos direcionar essas forças para a criação e para a destruição, entendendo que ambos são processos da vida que em algum momento irão se complementar, porque não existe fim. A lei é de transformação. Então, aquilo que no primeiro momento é caos, em algum momento vai virar um ponto de equilíbrio. E aquilo que às vezes é um momento de ponto de equilíbrio pode ser que se transforme em caos. O taoísmo prega muito bem e fala muito bem dessa complementariedade energética, dessa dança de energia que somos nós. Então, quem somos nós para julgar ou para apontar o dedo para o outro e dizer que aquele caminho é errado? Sabe lá se aquela pessoa está naquele caminho porque ela precisa daquele caminho? É porque nós temos o hábito de olhar o outro com o olhar nosso. Nós temos muita dificuldade de deixar a nossa forma de pensar e de julgar para ir na direção do outro e entender o outro com o patrimônio do outro, com aquilo que ele traz enquanto história de alma. E esse é o grande movimento de espiritualidade. Quando você, a partir da compreensão do seu espírito, passa a compreender os processos do outro, sem julgamento, sem crítica, na sua essência. Espiritualidade é a expressão do seu espírito na Terra. Você pode ter caminhos de disciplina, como as religiões, elas têm a sua função. Eu transito por muitas delas, gosto de muitas delas, tenho o meu caminho particular, que hoje em dia está na Umbanda, que é onde eu tenho a oportunidade de levar, a partir da mediunidade, levar a imortalidade da alma para perto das pessoas. Depois de 35 anos vivenciando o espiritismo, caminho que eu sou muito grata, porque me construiu bases sólidas para que eu pudesse entender a filosofia de muitos conceitos da vida. Eu saí dali e caminhei por vários outros caminhos. Utilizo várias ferramentas de muitos caminhos pelos quais passei. Mas possuindo uma mediunidade ostensiva, hoje eu a coloco a serviço das pessoas. E o caminho que eu consegui levar os espíritos para perto das pessoas foi a Umbanda, que permite isso. Você chega na Umbanda, você conversa diretamente com uma entidade. E aquilo ali já desmascara de cara a imortalidade da alma. Não existe morte. Existem dimensões de vida. Nesse momento nós estamos encarnados, mas existem múltiplas dimensões. Nós temos a nossa glândula pineal, que é um órgão multidimensional. Através delas nós possuímos a possibilidade de transitar por diversas dimensões, porque o universo, ele também é multidimensional. Temos aí hoje a teoria dos universos paralelos chegando e mostrando múltiplas realidades. Então nós precisamos abrir a nossa mente para o que tememos, que é o desconhecido, e nos permitir conhecer. Quando você amplia a sua mente, você sai do julgamento.
Você percebe que aquilo que você acha que é um conhecimento maravilhoso e grandioso é tão pequenininho, é um grãozinho de areia diante de uma imensidão de universo. Então, como colocar um ponto final diante de uma determinada questão? Porque A, B ou C disse. Questione, pergunte. Eu gosto muito tem uma música do Oswaldo Montenegro, que eu sugeriria depois vocês ouvirem, né? Se chama Lógica da Criação. E é bem interessante, ele é um poeta, né? Então ele brinca com as palavras, mas ele traz reflexões profundas, que é a função da arte também, né? A arte, ela tem esse poder de nos tirar, às vezes, de um determinado patamar e levar para outro. Mas esse é o mesmo poder dos questionamentos, esse é o mesmo poder das perguntas, e esse é o mesmo poder das crises pelas quais nós passamos. A crise, ela é uma oportunidade fantástica. É a vida te convidando a você sair de um determinado patamar e ir para um outro. Por quê? Porque ela faz você rever conceitos. Ela faz você rever posturas. Eu me lembro a música A Lógica da Criação, de Oswaldo Montenegro. Ela é maravilhosa, né? E ele vai justamente questionando, e o final é maravilhoso, é emocionante. Toda vez que eu escuto essa música, eu me emociono. O que eu estava falando? Da oportunidade das crises. Eu me lembro que em uma dessas crises, e foi justamente o momento que eu revi todas as minhas crenças, e isso aconteceu no ano de 2006. Eu passava por momentos muito difíceis na minha vida, e com medo de tomar atitudes, a saúde ferrada, porque toda vez que você não escuta as suas emoções e não entende o que elas significam e o caminho que elas apontam, geralmente por medo de mudança, a gente somatiza. Então, naquele momento da minha vida, nada, Ana querida, imagina, beijo. Naquele momento da minha vida, eu estava passando por uma crise imensa. E aquilo que me sustentava enquanto doutrina religiosa me prendia muito mais do que libertava, porque eu estava ali no karma, na responsabilidade pelas outras pessoas, no que eu tinha que fazer, e não olhava para mim. E aí você chega a um ponto em que você se desconhece. Eu me desconhecia, eu olhava para o espelho e não me reconhecia na minha essência mais. Né? Eu me sentia uma pessoa completamente distante de mim. Eu estava amargurada, eu estava irritada, eu estava zangada e distribuindo mau humor por onde passava, porque uma pessoa infeliz, a gente só pode dar aquilo que tem, não é verdade? Então, assim, uma pessoa infeliz, ela distribui amargura. Aí eu falei assim, não, pera lá. A vida, Deus não pode estar querendo que eu continue com essa vida que eu tenho. Então, se as minhas crenças me fazem manter essa vida que eu tô tendo que não me é feliz, e aqui acabou de entrar o meu irmão, que foi testemunha desse momento da minha vida de grande mudança, né, João Paulo? Beijo. Tá na hora de eu rever as minhas crenças. Tá na hora de eu rever a minha postura diante da vida. E foi ali que eu comecei a realmente questionar a religião que eu tinha, as crenças que eu tinha e a repensar toda a minha vida. Então isso tudo para dizer o quê? Que as crises, elas vêm porque elas têm um objetivo, fazer a nossa vida movimentar. É a vida dizendo para você o seguinte, olha só, o que você tinha para aprender nesse nível aqui, você aprendeu. Se você não for para o próximo nível, vem aí uma crise que é justamente aquele momento em que você questiona as suas escolhas, as suas opções de vida, revê tudo isso e faz mudanças. E foi o que eu fiz. E várias vezes a gente vai passar por crise, seja na profissão, seja no relacionamento, seja no caminho espiritual. É você entender que isso é um chamado da vida para algo maior. A crise, ela é sempre uma oportunidade de crescimento. É a vida te convidando para você ir para o patamar seguinte. Porque o movimento evolutivo, ele é um movimento espiral e ascendente. Então, quando termina aquele momento, né, aquele aprendizado naquele ciclo em que se estava, o que acontece? Há uma impulsão para o segundo patamar.
Eu brinco, né, que é como um jogo de videogame, vai mudando de fase, vai ficando às vezes um pouco mais difícil, mas a gente também vai ganhando mais habilidades para lidar com as situações, porque a vida é isso. Nós estamos aqui, a Terra, ela não é um planeta de facilidade. Quem acha que veio para a Terra para ter facilidade não entendeu o sentido da vida aqui. Ela pode ser suave. Quando você compreende e faz as mudanças necessárias em você, direcionando a sua energia, o seu potencial espiritual para criar a vida que você deseja, e isso é possível, você flui e as coisas acontecem. Só que nós trazemos crenças atávicas de que o outro faz por nós. Então a gente reza a Deus e pede a Deus que faça, esquecendo que Deus não faz por nós. Ele faz através de cada um de nós, porque nós somos o holograma do divino. Ele nos deu as inteligências, os dons, as competências, as capacidades, para que através das experiências a gente desenvolva. Então, quando nós ampliamos a nossa consciência, nós podemos pegar a informação do campo quântico, do campo acástico, Greg Braden chamou de matriz divina, né? Mas assim, esse grande campo quântico, que é pura informação, e que todas as informações estão nele, nós possuímos habilidades para entrarmos em conexão com esse campo, extrairmos ideias, termos criatividade, termos sabedoria, acessarmos as correntes superiores dos grandes mestres, né, que passaram por aqui, que continuam vibrando pela evolução do nosso planeta, e acessarmos essas informações. Mas a prática, o colocar em prática, exige que a gente coloque a mão na massa. Isso é espiritualidade. Isso é você colocar a expressão do seu espírito no mundo. Isso é ação, a partir da sua essência. Grande parte da humanidade faz isso com base no ego. Faz isso com base no automatismo, faz isso com base em crenças que não são questionadas, achando que o que é bom para um vai ser bom para todos, esquecendo que uma das leis que rege todo o universo é a lei da unicidade. Nós somos seres únicos. O que é bom para mim pode não ser bom para você. O meu caminho pode ser muito diferente do seu, porque eu tenho necessidades que talvez você não tenha, eu gosto de coisas que talvez você não goste. Então não existe uma fábrica, uma receita de bolo para cada um de nós. Perdão, para todos nós ao mesmo tempo. Existem princípios, existem leis que são universais, que são automáticas e se aplicam diante da própria ciência, porque a ciência nada mais é do que a decodificação das leis naturais que sempre existiram. A física quântica não surgiu no mundo a partir de 100, 150, 200 anos atrás. Ela sempre existiu. Ela é a base da criação do mundo. Mas nós estamos começando a adentrar essa ciência do infinitamente pequeno no mundo da energia agora. Mas ela sempre esteve aí. E assim são os mecanismos da vida. Eles sempre estiveram. Não adianta rezar, pedir, implorar e achar que alguém vai fazer por você. Você é um ser divino e tem a possibilidade de fazer por você. Você pode, sim, desenvolver a conexão com a sua hierarquia espiritual, com os seus mestres, com o seu caminho espiritual, mas sabendo que o ser divino que existe em você, ele precisa emergir. Para que ele possa emergir de fato, você precisa entender o seu ego, que é o que te separa do outro, que é o que te separa da criação, que é o que te separa da própria divindade. Porque o ego, ele tem base no medo. Vamos lembrar, instinto de conservação. Qual é a emoção que faz você se proteger e se conservar? É o medo. Não fosse o medo, talvez a gente não tivesse passado da idade das cavernas. Mas ele fez a gente ficar esperto. Porque ele dispara na gente um mecanismo que ou você encara ou você foge. Diante do perigo, você vai pensar: tenho condição de encarar esse bichano aqui que está querendo me comer? Não, não tenho. Vou embora, vou correr. Não, tenho sim, dá para eu enfrentar e fazer dele o meu almoço. Ah, então eu encaro. Esse é um mecanismo básico lá do tempo das cavernas. Só que nós
trouxemos esse mecanismo para hoje. Nós temos medo de tudo. Nós temos medo do outro, a gente tem medo de amar, a gente tem medo de viver, a gente tem medo de fracassar, a gente tem medo do que o outro vai pensar. A gente ampliou esse padrão do medo para várias áreas da nossa vida. E quem fundamenta esse padrão é o ego. Então, se você age na sua espiritualidade com medo de Deus, com medo de questionar, com medo de pensar, com medo de ir além daquilo que foi estabelecido como um dogma, você não está na espiritualidade, você está no ego. Agora, vamos entender o conceito da consciência. A consciência, ela é divina e ela flui de acordo com as leis universais, porque ela é um princípio ligado a esse todo. No entanto, nós temos essa estrutura que aparentemente nos dá a ilusão da separação. Como é que essa consciência se movimenta? Se movimenta pelas leis universais. A lei do progresso, a lei da evolução, a lei do amor, a lei da conexão, a lei da integração. E que você pode extrair esses princípios observando como a natureza funciona. Porque a natureza ela é divina e ela funciona na base do equilíbrio, onde todos se ajudam, onde as energias se complementam. Né? A formiga, ela trabalha para o seu coletivo, sem pensar que a formiga do lado a folha está levando a folha menor do que a dela. Ela faz a função dela. Nós é que questionamos, poxa, estou aqui fazendo mais do que o outro. Por quê? Porque nós temos muita dificuldade em servir. O nosso ego compara. A gente quer ser servido, mas a gente tem a dificuldade de servir. O egoísmo que é para si, o movimento da alma, do amor, é para o outro também. Mas ele, primeiramente, deve ser por nós. Vamos lembrar que um dos grandes mestres, ele deu o caminho, né, digamos, das pedras. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo sobre a si mesmo. Como a si mesmo, perdão. O que isso significa? Você não pode dar para o outro que você não tem em você. Então, o primeiro caminho é do desenvolvimento do amor por si. Esse desenvolvimento do amor por si, ele exige uma reeducação daquilo que nos foi ensinado. Porque para que a gente possa se amar, a gente tem que se conhecer. A gente não pode amar aquilo que não conhece. Para que a gente possa se conhecer e se amar, a gente precisa olhar para si. Naquilo que a gente traz de luz, naquilo que a gente traz de sombra. Potencializando a luz e acolhendo a sombra sem julgamento. Porque a gente só pode transformar aquilo que a gente conhece. Então, desenvolver rotinas de autocuidado, de auto-amor é fundamental. Eu cuidando de mim, gostando de cuidar de mim, dando a mim mesma aquilo que eu gostaria que o outro me desse. Os relacionamentos de dependência emocional, eles têm por base a carência. Você não tem em si e busca no outro a supressão daquilo que é uma necessidade para você. Então, você quer que o outro te ame, te valorize, te apoie, te dê atenção, porque você não aprendeu a se dar nessas suas necessidades existenciais. Então, quando você aprende a fazer esse movimento interno de eu gostar de quem eu sou e me nutrir na minha essência, eu crio rotinas de autocuidado. E depois uma outra rotina que é fundamental, é a rotina de conexão com o nosso sagrado. Nós somos parte de um todo. Nós somos um holograma do divino. Sabe, o bebê, quando ele está no útero da mãe, e ele está ligado à mãe por aquele cordão umbilical, e aquele cordão umbilical é a base da vida dele, é a essência. Sem aquele cordão umbilical funcionando como precisa, o bebê morre. Por desnutrição, por falta de ar e tudo mais. Imagine a Terra como um grande útero da Mãe Divina, ou de Deus. Deus Pai, Deus Mãe. Né? Nós estamos ligados a esse útero divino por fluidos, por energia, porque nós somos parte dele. E nós temos a necessidade de nos nutrirmos da fonte. Porque senão a gente descarrega a energia, não recarrega e vai viver no estado de inanição, de desnutrição. Então a rotina com o sagrado, ele é uma rotina de conexão com aquilo que você considera o seu Deus, a sua fonte criadora. Dê a ela o nome que você quiser dar.
Mas essa fonte criadora pode ser a natureza, pode ser uma força divina, pode ser Deus, pode ser a deusa, pode ser Deus Pai, Deus Mãe, pode ser um orixá, pode ser um deus da mitologia hinduísta, seja lá qual for a sua crença no grande mistério. Eu gosto muito dos xamãs, eles chamam-se o grande mistério. E eles se conectavam com um grande mistério. Esse grande mistério, ele é uma fonte de nutrição. E nós precisamos buscar nessa fonte a nossa nutrição diária, em termos de inspiração, em termos de criatividade, em termos de energia. Então, quando você se alinha, tanto na sua rotina de autocuidado, quanto na sua rotina de conexão com o sagrado, você vai gostando de quem você vai se tornando. Essa é a fonte e a base do verdadeiro auto-amor. Quando você se nutre, você tem para dar. E aí você pode dar para o outro, porque não vai faltar para você. E aí quando você dá para o outro, sem medo de que falte para você, é o servir, é o amor doação. Você não cobra o retorno porque você não precisa. Você tem, você não precisa. E aí quando você faz isso naturalmente, porque é parte da sua essência, você automaticamente já se ligou a Deus, porque Deus está em tudo. Então a sua relação com a natureza, a sua relação com as pessoas que você conhece e com as pessoas que você não conhece, a sua relação com a vida, ela se torna diferente. Por quê? Porque você entendeu que a sua divindade, a expressão do seu espírito, é o que você faz 24 horas por dia sem se preocupar em estar fazendo. Essa é a verdadeira transformação, pessoal. Esse é o caminho em que você acessa o seu verdadeiro poder espiritual, porque você está desenvolvendo os recursos da sua alma. Você está desenvolvendo as suas inteligências, a sua inteligência do corpo físico, porque você se observa, você se percebe. E essa conversa e esse diálogo com você e você mesmo, ele passa a ser de um prazer imenso, porque você atende às necessidades do seu corpo e o seu corpo responde ficando feliz com isso. Você passa a se nutrir emocionalmente, porque você está ficando em paz com você mesmo, você está desfazendo todos os seus conflitos. A sua mente, que é uma inteligência, que tem os seus recursos, e é por onde o ego atua, seja ele na sua forma distorcida ou não, mas a sua mente ela se torna um potencial de criação. Vamos lembrar que todo o processo de magia é manipulação da energia. E ele começa por onde? Pelo mental. E aí você tem os seus recursos espirituais. Corpo, mente, emoção e espírito. Que é a expressão de espiritualidade maior do que o processo de autoconhecimento? Quando você adentra a sua verdadeira expressão do seu ser em toda a sua potencialidade. E aí seja você aonde estiver, você é um ser espiritual vivendo uma experiência na Terra. Dominando a matéria, não sendo dominado por ela. Conduzindo as suas relações diante da expressão da ética universal, que é o amor, é o respeito, é não fazer ao outro o que você não gostaria que fosse feito a você. E aí você está conectado com tudo. Essa é a verdadeira religião, porque você se ligou. Você se ligou à vida, você se ligou à criação, você se ligou às outras pessoas, então você está conectado à fonte criadora da vida. Você cumpriu o seu verdadeiro papel aqui na Terra, dominar a matéria e não fugir dela. Viver com base na consciência, entendendo como o seu ego funciona e colocando ele a serviço da sua alma, do seu espírito. Então vamos para as perguntas, quem quiser fazer? Era isso que eu gostaria de trazer para vocês na noite de hoje, falando de espiritualidade na prática. Espiritualidade na prática somos nós no nosso dia a dia, com a consciência espiritual, utilizando os nossos recursos espirituais. Não é isso? O que vocês acham? Aproveitando para beber uma água.
colocando algumas pessoas aqui que pediram para entrar ao vivo comigo, então estou colocando. Não sei o que, que vai dar aqui, mas vamos ver se dá certo. Sejam bem-vindos. Oi, Andréia, tudo bom, querida? Oi, entrei ainda há pouco, tô na rua, não consegui chegar em casa. Ah, então tá certo. Eu não sei se tem como sair, mas... Mas tô, assim, escutei um pedacinho da live, além de você ser uma pessoa maravilhosa, eu acho que tudo que você traz é um aprendizado muito grande. Eu tenho muito que aprender com você. Como nós todos aprendemos uns com os outros. E como Porque as você nossas disse, questões têm ressonância, né? como você disse, a gente tem que viver a espiritualidade todo dia, né? Essa consciência, né? Nós somos espíritos tendo uma vida material. As pessoas geralmente vivem como se elas fossem a matéria que tem o espírito, né? Eu sou um corpo que tem... Não, eu não tenho espírito, eu sou um espírito. Vivendo aqui uma vida material, né? Verdade. E é sempre muito bom aprender com você, Dani. Obrigada, querida. Prazer te ver aqui. Prazer é meu. É isso, meus queridos. Então, na semana que vem, eu pretendo fazer aqui dessa terça-feira um momento de encontro para trazer temas, para trazer assuntos que vocês queiram debater. Então, deixam sugestões de tema, podem entrar em contato comigo diretamente. E, se tudo correr bem, na terça-feira que vem estaremos aqui às 8h05, em ponto, com mais um tema, espiritualidade na prática. Tá bom? Beijo. Beijo. Grande para vocês e até a próxima. Beijo, Andréia. Obrigada pela participação. Beijinho.